Olá, bem-vindos mais uma vez ao Channel Hogwarts. O vídeo de hoje vai ser um vídeo que se calhar não vai agradar a todos, meus amigos. Se houve alturas neste canal em que nós falamos bem de algumas personagens, também temos que ter alturas neste canal em que nós falamos mal das personagens. Mal no sentido de algumas atitudes não serem se calhar as mais corretas, certo? Portanto, é sobre isso que vamos falar hoje. Venham daí, venham connosco e vamos começar o vídeo da forma talvez mais polémica do canal. Então, as coisas não são fáceis. E porquê que eu digo que as coisas não são fáceis? Durante vários vídeos que nós fizemos aqui no canal, eu tentei ter uma forma mais correta de fazer os vídeos, ok? Não entrar em algumas coisas polémicas, como eu disse no início. Mas temos que falar sobre isso. Temos mesmo que falar sobre isso e ponderar se está bem, se está mal e o que é que está a acontecer ali. Portanto, vocês não estão a perceber a maravilha do que eu estou aqui a falar. Portanto, vamos falar de Dumbledore. Dumbledore será bom ou será mau? Nós conhecemos Dumbledore como o maior feiticeiro do mundo. É uma pessoa com muita experiência, uma pessoa que tem muita sabedoria, é um excelente professor, é um excelente conselheiro. Nós sabemos que Dumbledore é fantástico. Mas há atitudes que Dumbledore tomou ao longo de uma saga que nos deixa a ponderar. Nos deixa a pensar se foi bem feito, se não foi. Como assim? Nós iniciamos logo em Pedra Filosofal com Dumbledore a deixar um bebê que acaba de perder os pais no mundo Muggle. É um bebê que supostamente vai ser muito conhecido no mundo bruxo, é um bebê que vai ter que passar por muitas coisas por causa de Voldemort. E Dumbledore decide deixar aquele bebê na porta dos tios que odeiam o mundo mágico. Albus, do you really think it's safe leaving him with these people? I've watched them all day. They're the worst sort of muggles imaginable. They really are. The only family he has. E apesar dos conselhos da professora McGonagall, que esteve todo o dia ok, obviamente ela teve em formato de gato e não é? Claro, óbvio. Mas todo o dia ela esteve como um gato no muro, quem leu o livro sabe perfeitamente disso, a vigiar a família, a ver como é que eles se comportavam, a ver que tipo de pessoas eram. E quando o Hagrid traz o Harry a Dumbledore, naquela noite, ela diz a Dumbledore que aquela família não é a melhor. Não é o mais sensato deixar uma criança que é mágica, que tem tudo a ver com o mundo mágico, ali. E Dumbledore ouviu? Não. Na mente dele, ele estava a fazer o que achava melhor. Será que era o melhor? Não era mais fácil deixar aquele bebê no mundo bruxo, saber tudo direitinho, desde pequeno, para o que vai, o que é que vai acontecer, o que é que aconteceu de verdade com a família, e etc. Do que esconder, do que fazer coisas que a gente não entende muito bem. Porquê que ele fez isso? A justificação não é a 100% plausível ou aceitável para mim. Atenção que as opiniões que eu dou neste vídeo são minhas, ok? Não é de mais ninguém, é só eu a pensar, ok? Pronto. Eu não concordo com essa atitude, muita gente não concorda com essa atitude, mas foi o que Dumbledore fez. Portanto, menos 10 pontos para Dumbledore. Vamos ver mais uma coisa que Dumbledore não foi politicamente correto. Ele que tanto dá valor a determinadas coisas na vida e é cheio de metáforas, cheio de enigmas. Toda vez que Dumbledore fala, com toda aquela sabedoria, com um bom conselho para dar, com uma boa coisa para fazer, não é? Aquela pessoa que nós conhecemos Dumbledore e que adoramos Dumbledore. E ele é bom para os outros, ok? Portanto, tudo o que sai de assuntos dele para com os outros. Vamos lá ver uma coisa, Dumbledore não foi o mais correto com a própria família, não é? That's your sister Ariana, isn't it? She died very young, didn't she? My brother sacrificed many things, Mr. Potter, on his journey to find power, including Ariana. Ele queria conhecer o mundo, ele aliou-se a Grindelwald, ele esqueceu-se de um pai, ele esqueceu-se da mãe, ele esqueceu-se de uma irmã e ele esqueceu-se de um irmão. Reparem que, a nível familiar, e eu sei que é uma coisa que a Dumbledore se arrepende, e isso é citado várias vezes, mas o facto é que ele deixou tudo para segundo plano para tentar ser um bruxo melhor, para tentar ser um grande feiticeiro, para conseguir ter mais sabedoria, mais experiência,
Tudo isso é válido. Todas essas justificações são válidas. Ele queria ter um autocrescimento maior. E isso é válido. Mas não precisa deixar os outros de parte. Não é? E até a Ariana, com todos os problemas que tinha, nós sabemos perfeitamente os problemas que a Ariana tinha, a Ariana ficou nas costas de AB4. Não é fácil. Portanto, mais uma vez, Dumbledore não age da forma correta. E não vocês pensam, Lipa, mas é que o Dumbledore era jovem, ou não pensava. A AB4 também era. E, aliás, era bem mais jovem que Dumbledore. E esteve ali, do lado da irmã, o tempo todo. Portanto, não culpem a idade e a experiência e etc. Não é? Foi uma escolha que Dumbledore fez. E para mim, mais uma vez, é a minha opinião, foi uma escolha errada, não é? Eu acho que sim. E continuando no rol de coisas que Dumbledore devia ter feito e não fez, por exemplo, ele conta ao Harry sobre os Horcruxes. Tom Riddle explicou tudo, ok? Dividir a alma em 7 partes, criar as Horcruxes, e ele explicou tudo isso ao Harry. Seria pedido mais que ele explicasse ao Harry como eliminá-las? Então o homem explica tudo ao Harry. De onde é que elas surgem, como é que foi feito, como é que não foi feito, e não explica como é que podem eliminar. Não é? O próprio Ron, no filme, acaba por dizer isso e tem razão. Não é? Eu vou pôr aqui um trechinho para vocês verem. 4 years ago, when you saved Ginny Weasley's life in the Chamber of Secrets, you brought me this. I knew then this was a different kind of magic. Very dark, very powerful. But until tonight, I had no idea just how powerful. And the ring? Belonged to Voldemort's mother. Difficult to find. Even more difficult to destroy. Portanto, ele tem toda a razão. Será que isso não incomoda? Será que isso não o chateia? Dumbledore ensinou-lhe tanta coisa, explicou-lhe tanta coisa, levou para tantos sítios para ele saber algumas coisas, mas não explica o essencial. Ele quer derrotar Voldemort e não sabe como acabar com os Horcruxes. É estranho. Eu acho. Eu sei. Tudo isto traz ao de cima coisas que nós não gostamos de ouvir. Ok? Eu quando fiz estas pesquisas, estas situações sobre o Dumbledore, eu também não fiquei de bom agrado com tudo que eu li. Não. Não gostei do que eu li, porque eu tenho o Dumbledore num alto nível, a nível de expectativas, a nível de interesse que ele tem nas coisas, de sabedoria que ele tem nas coisas. É o melhor feiticeiro do mundo grosso e é uma pessoa que nós, ao longo de uma saga, vamos ganhando carinho, afeição, nós gostamos dele. É rara a pessoa, o fã, que diga que eu não gosto de Dumbledore. Quase não existe uma coisa assim. Mas nós podemos gostar muito de um personagem, mas temos que olhar também e ver se há um lado negativo no personagem. Porque muita gente aponta o dedo a Severus Snape, mas ele também tem coisas boas, mas as pessoas se esquecem. Porque as coisas más que o Snape fez na altura subpõem às coisas boas que ele também fez. Há sempre ali uma balança mal equilibrada. Mais uma vez, Dumbledore erra. E erra como? Vocês lembram-se, por exemplo, do filme Cálice de Fogo? Filme ou livro? Não interessa. O nome do Harry surge do cálice. Ok? Até aí, tudo bem. Dumbledore o que é que fez? Nada. Dumbledore não fez nada. E nesse ano, um aluno morre. Nós sabemos que Cedric Diggory morre em Cálice de Fogo porque o diretor da escola não fez nada. Como assim? Ele é um diretor, além de ser, como já disse 500 vezes neste vídeo, um bruxo excelente, ok? Ele também é diretor daquela escola, é responsável por todos os alunos que estão ali. E o nome surge do cálice e o Dumbledore não fez nada. E o Snape aconselhou a que ele não fizesse nada e ele nada fez realmente. E nesse ano, nós perdemos um aluno em Hogwarts. If we are to truly discover the meaning of these events, perhaps we should, for the time being, let them unfold. What? Do nothing? Offer him up as bait? I mean, Potter is a boy, not a piece of meat. I agree with Severus. Será que seria esse um ponto de erupção para que Dumbledore acordasse e visse que, se calhar está na hora de começar a fazer alguma coisa porque estamos alunos a morrer dentro da escola? Não. Dumbledore não fez mais nada, não é mesmo? Portanto, Dumbledore tem uma coisa que... E nós vamos ver agora em Fantastic Beasts, Crimes of Grindelwald, e nós vemos no trailer. Mais uma vez, Dumbledore é aquela pessoa que deixa que os outros façam o trabalho por ele. Ok?
O Harry enfrentou o Voldemort, fez o trabalho todo, não é? Dumbledore não fez nada. O que é que Dumbledore fez? Deu ferramentas ao Harry. Porra, ferramentas ao Harry. Ele tinha a varinha mais poderosa do mundo bruxo. Ele tinha a experiência, a sabedoria, ele tinha tudo. Porquê é que mandou uma criança? Se podia ter, não é? Ele não sabia dos Horcruxes. Ele soube posteriormente a isso. E ainda assim não fez nada. Acabou por dar ferramentas ao Harry, ensinou o Harry e o Harry fosse lá fazer. E o mesmo vai acontecer neste filme com Grindelwald. Ok? Vamos ver Newt Scamander a fazer o trabalho por Dumbledore. E isto incomoda. Incomoda muito porque se dizem, é um bruxo fraco, é um bruxo que não é muito ligado, não sabe muito das coisas. Pelo amor de Deus, é Dumbledore. Tantas coisas que Dumbledore foi fazendo errado durante a saga, nós vamos sempre pondo numa balança e vamos tentando justificar os atos que ele teve. Acontece. Quando a gente gosta de um personagem, a gente tenta justificar sempre, porque foi isto, porque ele fez aquilo, mas ele fez por causa disto ou por causa daquilo. É normal. Eu própria fiz isso. Porquê? No fim da saga, em Talismãs da Morte, quando o Harry morre, atenção, vamos lá entender mais uma vez, ele vai até à Floresta Proibida, ter com Voldemort, ok? Ele não morre aí, ok? Ele fica entre um limbo, entre o lá e o cá, nem um lado nem do outro, fica naquele limbo, literalmente. Ele encontra novamente Dumbledore, ok? Em King's Cross, aquela cena que nós vemos toda branca, lembram de tudo isso? Nos filmes não está muito bem explícito isso. Vocês peguem no vosso livro de Talismãs da Morte, leiam esses vizinhos chatos. Apresento-vos em direto para vocês vizinhos muito chatos, que na hora do vídeo fazem barulho. Se vocês virem essa parte do livro, vocês vão ver que Dumbledore justifica. Diz ele que começou por achar que com 11 anos o Harry era muito jovem. Ele não iria ter entendimento. Ele não iria compreender o que é que estava a acontecer. E então nesse ano, quando foi com Pedra Filosofal, ele decidiu, não vou contar, eu não vou dizer, ele é muito jovem, ele não vai compreender, vamos deixar para mais tarde. Em Câmara dos Segredos, mais uma vez, ele vai ter com Tom Riddle, ele enfrenta um basilístico, ele tem lá o diário de Tom Riddle, portanto ele sem querer acaba por destruir uma Horcrux, e mais uma vez Dumbledore pensa, são 12 anos. 12 anos, uma criança com 12 anos não tem entendimento. Uma criança com 12 anos que não tem entendimento, ele não vai conseguir perceber o que é que está a acontecer. E então é preferível deixar para depois. E chegamos a Prisioneiro de Azkaban. E mais uma vez Dumbledore pensou que 13 anos não era uma idade certa para que Harry tivesse conhecimento das coisas. E que talvez o melhor fosse deixar para mais tarde. E as coisas foram acontecendo, e acontecendo, e acontecendo, sempre para mais tarde. Não é? Isso é o que ele justifica, dizendo que acabou, de certa forma, por se apegar ao Harry e chegou a um determinado ponto que ele já não conseguia arranjar uma justificativa para não contar, apenas não queria mesmo que o Harry se magoasse, porque acabou por gostar do Harry. E então deixava sempre para depois, e para depois, e para depois. E foi empurrando com a barriga o máximo que pôde, até ter que realmente, não é? Em Príncipe Misterioso, Enigma do Príncipe, vocês queiram chamar ao livro e ao filme, ele teve que contar. Não é? Ele teve que mostrar tudo, ele teve que falar das Horcruxes, ele teve que fazer algo mais palpável, até porque ele sabia que estava a morrer. Não é? Nós sabemos que é aí que nós perdemos Dumbledore. Dumbledore parece com aquela mão negra, certo? Vocês lembram de tudo isso? Portanto, ele sabia que tinha os dias contados e que tinha pouco tempo para explicar ao Harry tudo. Querido, se tivesse explicado desde o início, não tinhas que ter corrido no 5º filme ou no 5º livro, tudo assim, não é? De uma forma... Uma forma que está a correr. E falhou coisa. De uma forma... Repentina, rápida... De uma forma repentina. Portanto, de uma forma... Não é? Ele podia ter tido com tempo, com calma. Ok? Pedra Filosofal, explicar-lhe a situação de Voldemort, explicar-lhe sobre a pedra com o Nicolas Flamel, obviamente. Explicar-lhe tudo, com calma, a par e passo, o que é que estava a acontecer. Aliás, se ele tivesse feito isso desde que o Harry perdeu os pais e aos poucos fosse ensinando àquela criança o que é que ia acontecer com ele, as coisas podiam ter sido bem diferentes.
muito diferentes. Mas as coisas são como são, portanto fica a vosso critério também decidir se Dumbledore realmente é bom ou se Dumbledore é mau. O que é que acontece naquele bruxo? Porque é que ele é assim? Porque é que as coisas aconteceram dessa forma? E mais uma vez, isto é só a minha opinião. Ok? Não se esqueçam de se subscrever, dar o vosso like, como vocês sabem, nós temos o nosso blog, Twitter, Facebook e Instagram. Sempre lá para vocês poderem visitar, sempre tudo atualizado. E nós vemos no próximo vídeo. Não é?